Isso. Aí agora é aqui. Hoje é dia 30, né? Então tá certo na lousa. Ih, cadê? Acho que agora vai. Isso. Tá bom. Então, olha que legal. Essa é a última aula do curso, né? Para felicidade de vocês. E essa aula vai ser uma aula expositiva sobre um assunto que é, de certa forma, a unificação do que foi visto de eletricidade com o que foi visto de magnetismo, campos elétricos e campos magnéticos. A gente viu várias coisas de campos elétricos e de campos magnéticos. Em particular, no finalzinho, eu não me lembro, nas últimas semanas, a gente viu uma relação que envolve campos elétricos e campos magnéticos. Qual que foi? A gente viu várias coisas que envolviam só campo elétrico. Aí depois a gente viu várias coisas que envolviam só correntes e campo magnético. E aí, em algum momento, a gente falou: mas variação de fluxo magnético no circuito, ela vai gerar, ao longo do circuito, um campo elétrico. Vai ter uma FEM induzida. A FEM induzida é uma coisa que empurra cargas. Ou puxa cargas. A corrente está no sentido oposto da FEM. Não a corrente induzida, mas desculpa. O movimento dos elétrons é no sentido oposto da corrente, né? A corrente é a variação de carga positiva. As cargas positivas costumam não se mexer, né? Quem se mexe são as negativas. Então, se a carga positiva está indo para lá, na verdade o que está acontecendo é que o elétronzinho solto no condutor está indo para o lado oposto. E isso vocês sabem, certo? Vocês sabem isso. Eu só estou explicando. Para poder contextualizar. Ao da corrente I. Então, a gente sabe que se existe uma corrente I no meu fio, e o meu fio tem uma certa resistência, é porque existe um campo. Lembra que a gente construiu assim no comecinho? Existe uma diferente potencial aqui. A gente vê as particulinhas se andando por essa diferença de potencial, acho velocidade de deriva. E se existe uma diferença de potencial, existe um campo elétrico. Porque ΔV é a menos de um sinal a integral do ponto A até o ponto B de E escalar ds. Tem um sinal de menos, mas aí você pega o ΔV maior e o menor, vai dar certo. Você não vai achar um lado negativo, outro positivo. Muito bem. Então, a gente falou, se eu tenho um circuito e tenho uma força eletromotriz induzida, tem um I de T, e portanto uma força eletromotriz induzida, eu vou ter uma diferença de potencial entre um ponto e outro no meu indutor. Então, isso vai gerar. Suponha que a bateria esteja desligada. Então, está passando uma corrente. Isso vai gerar uma força eletromotriz induzida. E a força eletromotriz induzida
Eu vou bagunçar a minha lousa. Por aqui vai gerar um campo elétrico induzido. E vai ser uma diferença potencial entre os terminais do indutor. Tá certo? Então a gente já achou uma relação. Que aqui que são as equações de Maxwell? As equações de Maxwell descrevem como se comporta a eletricidade, como se comporta o eletromagnetismo, que a gente já viu, duas delas. E a gente tem as equações de Maxwell, que eu não disse ainda o que é, também dizem para a gente como é que se relacionam os campos elétrico e magnético quando eles variam no tempo. Não é verdade? Falta falar isso. E a gente já viu, então, que se epsilon induzido é menos dφ dt, então isso me implica que aqui, ó, isso aqui é a integral, né? O epsilon induzido, ele é o módulo desse cara, porque é uma quantidade positiva. Então, a gente vê que no circuito, E escalar ds é menos dφ dt. A gente viu isso em algum momento. Professor, a corrente gera um ΔV ou ela gera uma fê induzida que gera um ΔV e assim um campo magnético? No tempo gera uma fê induzida. O indutor, né? Não é a corrente que gera a fê induzida. Nesse caso particular. A corrente no circuito gera uma fê induzida. Desculpa, é isso. A corrente gera uma fê induzida no circuito. Corrente variável no tempo. Quando a corrente varia no tempo e gera fê induzida no circuito, essa fê induzida, ela vai gerar uma diferença potencial entre os terminais. Qualquer dois terminais que eu pegar aqui, se eu andar, aqui vai gerar, por exemplo, os terminais do indutor vai gerar. Agora, como é que a corrente gera fê induzida? A corrente não gera fê induzida direto. Porque a força eletromotriz induzida ela é menos a variação do fluxo magnético. Com o tempo, no circuito que eu pegar ali para calcular o fluxo. No laço que eu pegar para o caminho aí a superfície de dentro, que não depende da superfície. Então, o que acontece é que a corrente induzida variando no tempo gera um campo magnético variando no tempo e gera um fluxo magnético, então, sobre uma geometria fixa, variando no tempo, que gera uma fê induzida. Não sei se era essa a pergunta. Que gera um ΔV. Então a corrente gera ΔV, mas ela gera ΔV por meio dessa sequência. E aí, um campo elétrico. E aí eu falei para vocês, e não mostrei porque para mostrar a gente precisa... Tudo que eu falei que não vai mostrar é porque a gente não consegue mostrar agora. A gente precisa ver isso no segundo curso de eletromagnetismo, quando vocês vão ter visto cálculo vetorial, essas coisas tudo. Mas eu disse para vocês o quê? Então, a gente chegou aqui, viu o circuito tal, fez essa analogia aqui, de indo para cá, para cá, para cá, para cá, até chegar aqui. Mas eu disse, mas essa relação
ela vale sempre, inclusive no vácuo. Acredite. Então, essa relação vale sempre. Sempre que eu pegar um circuito, sempre que eu pegar um caminho, e nesse caminho existe variação de fluxo magnético, essa integral aqui não vai dar diferente de zero, vai dar igual a menos a variação do fluxo magnético, por exemplo, por uma areazinha aqui, e que vai indicar a presença de um campo magnético, um campo elétrico. Então, se eu tenho dB dt, isso vai implicar que existe E. Então, o fato de. Então, a consequência física dessa equação que a gente chegou por meio dessa análise do circuito e disse que vale sempre, a consequência física disso é que, acreditando, vamos dizer assim, que isso vale sempre, mesmo na ausência de circuito, mesmo no vácuo, e que se eu pegar um caminho fechado e a superfície que esse caminho fechado delimita, ou qualquer delas, porque B porque não existe carga magnética, né? O fluxo não depende da superfície. Então, se eu dou um caminho fechado, orientado, e o fluxo magnético por meio da superfície que delimitada por esse caminho não é zero, se o caminho além de não ser zero, varia no tempo, essa integral fechada de linha, essa integral de caminho fechada de E escalar ds, não vai ser zero. E quando que ela não é zero? Tem vários motivos que você pode pegar, uma simetria tal, e ela não dá zero. Mas se ela não é zero, em particular, E não pode ser zero, porque se E for zero, a integral é zero. Então, a conclusão que a gente chega dessa equação aqui é que mesmo no vácuo, que eu estou dizendo que vale sempre, uma variação de campo magnético, que gera variação do fluxo, gera um campo elétrico. Tudo bem? Vocês acompanharam a primeira relação que a gente tem entre eletricidade e magnetismo? Ou, nesse caso, entre magnetismo e eletricidade? Sim. Então, vamos começar a aula. A gente vai analisar com mais calma, qualitativamente, um circuito RC. E a pergunta que surge é: existe alguma falha na lei de Ampère? E aí a resposta é sim ou não. Vocês já imaginam que se fosse não, eu não estaria fazendo esse slide, certo? Então, eu vou escrever. Vamos ver o que acontece. Ao carregarmos um capacitor de placas paralelas. Então, a gente pega um circuito RC, ele estava fechado, ele estava sem bateria, a gente fecha, vira uma bateria. O que acontece quando a gente carrega um circuito RC? Vocês lembram que é uma exponencial ao contrário, né? Começa a passar uma corrente. Vamos desprezar, por enquanto, a lei de Faraday. Mas começa a passar uma corrente I de T aqui. Que pode incluir a lei de Faraday, o que quiser. Não me importa no momento a forma de I de T. Importa que passa I de T. De modo que os terminais do capacitor ficam carregados positivamente e negativamente.
Então aqui vem I de T. E o que essa corrente I de T faz? Essa corrente I de T faz, pela conservação de carga, ela vai depositando carga no capacitor, né? Até chegar na carga máxima e aí a corrente para. A corrente é zero. Então, se eu olho aqui o que está acontecendo, aonde que está passando corrente? Então, passa uma corrente. I de T no fio à esquerda. Do capacitor. Assim como na direita. Como no da direita. Tá certo? Vem uma corrente e sai uma corrente. E dentro do capacitor, que corrente que passa? Dentro do capacitor, a corrente chega e sai. Ela cruza o capacitor, a corrente? Quanto vale a corrente aqui dentro? A corrente, essa aula é interativa, certo? Quanto vale a corrente dentro do capacitor? Ela é interativa para a gente interagir. A corrente vem aqui, deposita carga nas placas. E aqui a gente sabe também que ela vai depositar carga negativa e vai sair corrente. E qual que é a corrente dentro? Qual que é a variação temporal de carga por meio por meio de uma superfície aqui imaginária? Qual que é a variação de carga cruzando essa superfície? Qual que é a carga que cruza de uma placa para outra no capacitor? Qual que é a carga? Vamos lá, gente. A gente viu carregar e descarregar capacitor. Quando a gente tem um capacitor, que carga que passa de um lado para o outro? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, certo? Não passa carga nenhuma, certo? Porque toda carga aqui fica carregada nesse capacitor, toda a carga fica carregada nesse capacitor. Nessa placa fica carregada, nessa placa fica carregada. Então aqui a única coisa que tem é um campo elétrico. Mas não passa carga de um lado para o outro do capacitor. Então não tem corrente entre as placas do capacitor. Dentro do capacitor não tem corrente. Se tivesse corrente dentro do capacitor, o capacitor seria um capacitor ruim, porque ele não ia conseguir armazenar carga. A carga ia continuar passando. Ele ia, que é, se eu coloco um dielétrico, a mesma coisa que romper a rigidez elétrica do material. O material entre os capacitores deixa de ser um isolante e passa a ser um condutor. E aí eu não tenho mais um capacitor, eu tenho um pedaço de ferro, ou de metal. Vocês concordam, então, que não passa carga entre as placas do capacitor? A corrente é zero. No interior do capacitor.
Pergunta, não passa carga porque passa campo elétrico? Não, o campo elétrico ele vai existir porque existe uma diferença de potencial. Existe carga positiva de um lado e negativa de um outro. O campo elétrico vai da carga positiva para negativa. Esse campo elétrico é um campo elétrico gerado pela... Porque eu tenho uma carguinha positiva aqui e uma carguinha negativa aqui. Então aqui tem E. Se tivesse corrente, a carguinha positiva ia para o lado da carguinha negativa, ia continuar passando. E eu não tinha capacitor. Então a corrente ela é nula dentro do capacitor. Essa é a função do capacitor, segurar as cargas. Quando ele segura as cargas, ele bloqueia a passagem de corrente. Na verdade, ele segura as cargas de um lado, que está chegando aqui, para não deixar passar para o outro lado. E aí, conforme a corrente vai para o outro lado, vai armazenando carga do sinal oposto do outro lado. Então, se tivesse corrente, não teria campo? Teria. Então, tendo a corrente, existe um campo elétrico efetivo que empurra as cargas, certo? A corrente é gerada por alguma coisa. Existe a diferença de potencial da bateria, que é o que gera o campo elétrico dentro do circuito. O que eu estou dizendo é que existe também uma diferença de potencial no capacitor. Essa é a adicional. Então, aqui não tem o campo elétrico, quer dizer, tem os dois campos elétricos. Um é muito maior, o capacitor do capacitor é muito maior. Mas para de passar corrente, porque as cargas ficam armazenadas nas placas. Parando de passar corrente e as cargas ficando armazenadas, as cargas armazenadas nas placas, uma tem sinal positivo, outra negativo, geram um campo elétrico adicional dentro do capacitor, muito mais forte, porque essa é a função do capacitor, né? Eles são construídos para isso. Muito mais forte do que o campo elétrico gerado pela força eletromotriz da bateria no fio. Mas, em particular, não passa corrente. Beleza? É importante para a gente continuar. Não passa corrente dentro do capacitor. Então, tá bom. Então, vamos usar a lei de Ampère. Vamos desenhar. Não vamos desenhar, já está desenhado. Então, vamos copiar no caderno, né? Um laço amperiano, que é esse aqui. E calcular o campo magnético gerado por IDT utilizando... Lembra que não importa a superfície? A gente viu que como a integral de B escalar dA igual a zero, a gente viu isso numa das aulas. Igual a zero, a integral, o fluxo magnético independe da superfície. A gente viu isso. Utilizando duas superfícies diferentes, como na figura. E as superfícies são essas, certo? S1 é uma superfície, eu desenho um laço amperiano assim, tem um fio, eu desenho um laço amperiano assim. Uma das superfícies é plana, que é no plano do laço, e aí cruza a corrente I. E a outra superfície eu vou escolher de uma maneira adequada,
que é uma superfície que eu encurvo ela até ela passar por entre as placas do capacitor, certo? E aí eu sei que a integral de B escalar dl no meu laço amperiano fechada vai ser igual a μ0 vezes I, a corrente interna ao laço, que é a corrente que cruza essa superfície, certo? A corrente, essa corrente que eu estou escrevendo I int, é a corrente que cruza a superfície. Então aqui eu tenho uma corrente que cruza a superfície, certo? Então isso aqui é igual. Vou abrir assim. μ0 I de T para S1, tudo bem? E quanto isso vale se em vez de eu escolher S1, eu escolher S2? Aí eu quero, vou calcular, eu sei que isso aqui é a corrente que passa, eu posso escolher qualquer superfície. Lembra? Então eu vou escolher uma superfície que é a mais fácil, que é essa aqui. Mas suponha que eu não queira, que eu queira calcular outra superfície. Eu posso pegar outra superfície. Então eu vou pegar essa superfície aqui, que em vez de cruzar o fio, cruza o interior do capacitor. Vocês estão me acompanhando? Qual que é a corrente no interior do capacitor? Então, quanto que vale isso daqui no interior do capacitor se eu pegar a superfície S2? Zero. E problema. Só que a integral no caminho do laço de lei de B escalar dl depende somente do laço amperiano. Ou seja, são números integrados, é uma integral sobre o laço. Calculada. E, portanto, só pode ter, obviamente, um único valor. Concordam? A integral de B escalar dl é a integral de B escalar dl. Não é outra coisa. Ela não pode ter dois valores. Que aqui é o que ela tem. Se eu aplicar a lei de Ampère aqui dá um valor, aplicar a lei de Ampère ali dá outro valor. Aqui, quando eu estou carregando o capacitor. E agora? Deveria ser um valor único. Quer dizer, é um valor único. Porque essa integral é a integral de B escalar dl, a integral do campo magnético que existe, uma entidade física, sobre o meu caminho. Então, e eu falei, mas aí independe do caminho, eu não tem superfície preferencial. E aí, aqui a gente fala, mas dá diferente se eu calcular por essa superfície ou pela outra superfície. O que, pelo que a gente discutiu nas aulas passadas, não deveria acontecer. Deveria dar sempre o mesmo valor. Né? Deveria dar sempre o mesmo valor. Porque é isso que a lei de Ampère te fala. Se eu desenho um laço amperiano e escolho qualquer superfície, vai ser μ0 I.
Então eu troco a integral de caminho pelo cálculo da corrente. Só que aí, se eu faço isso, a corrente devia. Quer dizer, se vale para qualquer superfície, é porque a corrente está cruzando tudo. Aqui a corrente não está cruzando tudo. No caso do capacitor, a corrente não cruza tudo. A corrente não passa por. Não tem corrente dentro. Então, vocês concordam que isso é um problema? Vocês concordam que isso aqui é uma falha na lei de Ampère, do jeito que ela está? Que não pode ter dois valores, tem que ser um valor só. Eu não posso pegar uma superfície, dar um valor, pegar outra superfície, dar outro valor, e dizer que então a lei de Ampère é válida. Ou existe uma superfície preferencial, o que não é adequado, porque eu podia pegar qualquer caminho, aqui eu podia pegar um caminho assim, torto, fora do plano, que qualquer superfície que ele passasse ia dar mi zero i. Mas se eu pegasse a outra superfície que passa por aqui, ia dar zero. Não é, o caminho circular não é uma coisa preferencial. É só porque o desenho é bonitinho. Mas vocês concordam que existe um problema? Existe um problema. Então, a gente precisa resolver o problema. E a pergunta é: como conciliar a lei de Ampère? Se eu não tivesse capacitor, não ia ter problema, né? Mas eu tenho. Com o processo de carga e descarga de um capacitor. Como conciliar a lei de Ampère com o processo de carga e descarga de um capacitor? A gente gostaria que que a integral desse o mesmo valor, certo? Gostaríamos de ter dentro do capacitor uma densidade de corrente. Vou chamar de efetivo JE, né, uma densidade de corrente que é não devida ao movimento de carga, certo? Eu gostaria de ter uma corrente fictícia, né? Vamos acompanhar aqui. Tal que IE igual a I. Eu gostaria de criar uma corrente fictícia no meu problema, tal que dentro do capacitor essa corrente fictícia fosse igual a I. Aí eu incluo essa corrente fictícia na lei de Ampère e dá tudo certo. Vamos. Essa corrente efetiva não pode. Corrente efetiva não pode vir do movimento de elétrons. Porque não tem movimento de elétrons dentro do capacitor. Mas vamos supor que a gente tenha esse negócio. Se isso fosse possível, a lei de Ampère seria salva colocando aqui a integral de B escalar dl
Vai ser Mi0 I. Mas aí eu coloco I mais IE. Porque, pois, o lado direito seria igual. Seria o mesmo, né? Daria o mesmo valor no fio. Na superfície que cruza o fio e na que cruza o capacitor. Tá bom? Por quê? Porque no fio IE igual a zero, IE vai existir só dentro do capacitor, então dá-me zero I. E no capacitor, a corrente de condução, a corrente física é zero. Então vai dar-me zero IE. Se eu consigo fazer IE igual a I, vai dar também M zero I dentro. Vocês concordam comigo que se existir alguma coisa que se comporta dessa maneira, a lei de Ampère ela fica salva, ela é salva, ela vai ser, essa generalização da lei de Ampère vai ser condizente com o processo de carga e descarga do capacitor. Então vamos tentar descobrir IE. Quem é IE? Se existe algum IE válido. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que tem no capacitor? O que tem no interior do capacitor? Um capacitor sem dielétrico. O que a gente tem dentro do capacitor? Não tem carga, porque a carga não. A carga tá nas placas. Não tem, eu estou dizendo, não tem dielétrico, que é um capacitor que tem idealmente vácuo dentro. O que sobra é o campo elétrico. Tem um campo elétrico. E somente. Só tem campo elétrico. Então não tem outra alternativa. Logo, IE. Ela, se eu quero construir uma coisa assim para salvar a lei de Ampère, IE deve ter a ver com campos elétricos variáveis no tempo. Se a carga entre as extremidades, as placas do capacitor varia, o campo elétrico varia, que é diferente potencial vezes a distância. Mas ele é a única coisa que tem dentro, é a única coisa que tem aqui dentro. Então é ele que tem que ser o responsável por essa corrente IE, se eu quiser construir alguma coisa para salvar essa inconsistência. Então vamos analisar o processo de carga do capacitor. Aquele capacitor bonitinho de placas paralelas. Então, como é que era que a gente fazia? Se Q de T, a carga armazenada, é a carga armazenada nas placas do capacitor,
Já vimos que, pela conservação de carga, que a corrente, no processo de carga, a corrente, que eu vou chamar de corrente de condução, a corrente responsável pelo fluxo de elétrons, é dQ/dt. Onde esse I é a corrente que passa e esse Q é a carga no capacitor. Por conservação de carga, a carga que chega é a carga que é armazenada. Eu posso escrever I igual a dQ/dt, lembrando que I está no fio e Q está na placa. Beleza? Então vamos ver como é que a gente encontra o campo elétrico. Sabemos que para um capacitor de placas paralelas, e a gente fez essa conta. Paralelas. Paralelas de área A. O campo elétrico em seu interior terá módulo E é igual a sigma sobre epsilon zero, onde sigma é a densidade de carga, né? Então, em particular, então, E vezes a área é igual a sigma sobre epsilon zero é igual a Q de T sobre epsilon zero, certo? A gente sabe calcular o campo elétrico dentro do capacitor, lá no comecinho do curso. Tudo bem? A gente sabe fazer isso. E olha que legal. Sigma A sobre epsilon zero dá Q de T, tem a carga. Do lado esquerdo aparece campo vezes área. Campo vezes área tem cara de quê? Do quê? Não de carga. Qual é a cara de campo vezes área? Então, eu tenho aqui um negocinho, o meu capacitor, aqui, e o capacitor continua. Então, aqui eu tenho o I, aqui eu tenho o I, então aqui dá mais, aqui dá menos, e aqui eu tenho o campo elétrico. Certo? Se eu olho essa expressão de cima, eu posso escrever Q de T. Esse Q varia no tempo, a área não varia, o campo elétrico varia no tempo. É E de T vezes A. E aí, se eu quero escrever isso de uma maneira mais bonitinha, eu posso tentar relacionar E vezes A. Né? Se eu pego aqui uma área transversal aqui, eu posso relacionar E vezes A com, vai ser epsilon zero vezes A, epsilon zero. Epsilon zero. Eu posso escrever isso como epsilon zero vezes a integral porque é a mesma coisa, certo? Sobre essa areazinha, se eu pegar uma área desse tipo, certo? Uma área paralela às placas. Certo? Então eu posso escrever que Q de T é epsilon zero φe, que vai depender de T. Não posso? Onde φe de T é o fluxo elétrico cruzando uma superfície.
como não tem carga, qualquer superfície que passa pelo interior do capacitor. Aí vocês já estão vendo, né? Tem uma superfície Professor, no interior do capacitor do tipo S2. Oi. eu me perdi um pouco. Tipo, você conseguiu relacionar a carga com o eves da área, certo? Aqui, né? Isso. Isso. E aí depois você só isolou o quê e fez a conta? Eu joguei o epsilon zero para cima aqui, né? Certo? Certo. Mas por que o E está dependendo do tempo? Porque a carga depende do tempo. Delta V é E vezes L, certo? E a Ok. diferença potencial é Q de T sobre C, certo? Ah, beleza. Tá. Então isso aqui vira um E de T. Tudo bem? Porque E, a carga vai aumentando, a diferença potencial vai aumentando. e aí o φe é a integral de E vezes dA. É, que é uma maneira que para essa área transversal que a gente está pegando aqui, a integral de E vezes dA é E vezes A, né? Eu só estou escrevendo de uma maneira mais bonitinha. Beleza? Ok. Mas aí eu posso, lembra, o fluxo elétrico na lei de Gauss a gente calcula de qualquer maneira. Eu posso escolher a superfície de qualquer maneira. Certo. Mas vamos continuar. Então a gente precisa, então se a gente e aí a gente tem uma superfície agora que cruza o interior do capacitor, né? Que é o que a gente precisa. E E não era um negócio que eu queria que cruzasse uma superfície no interior do capacitor? Era isso que eu queria. Porque não tem corrente. Eu queria uma corrente efetiva que cruzasse superfícies do interior do capacitor. Eu queria uma corrente de mentirinha. Cadê o desenho? Eu queria essa corrente de mentirinha. IE. Que dentro do capacitor ela ia valer I, mas ela não dependia de fluxo de elétron. Ela dependia de alguma outra coisa, que eu não sei o que é, eu ia montar essa coisa para fazer funcionar, né? E aí eu vou pegar essa superfície dentro do capacitor. Então, para funcionar, o que eu tenho que ter? Assim, precisamos ter IE igual a dq dt, né? Para poder ser igual a corrente que entra no capacitor. Aqui entra aí. E aqui sai. E aqui sai. E aqui tem IE. Se esse vale dqdt, eu quero que IE, que não depende de carga, IE não transporta carga, IE tenha o valor numérico de dqdt. E eu quero que ele seja, então, se eu olhar para cá, epsilon zero. dφe dt. IE, epsilon zero, dφe dt. Se eu definir IE dessa forma, a variação, e incluir isso na lei de Ampère, a variação do fluxo magnético, desculpa, aquela integral de linha, colocando I mais IE, a variação do campo elétrico com o tempo, ou no caso do fluxo elétrico, vai dar conta de salvar a lei de Ampère. A gente chama isso de corrente de deslocamento, porque é o nome que foi dado. E aí a gente preserva o nome que as pessoas deram. De Maxwell. E assim, a lei de Ampère generalizada, quando o campo varia no tempo,
generalizado, ou seja, I vai de T, é condizente com o processo de carga do capacitor. Vou escrever assim, corrente, porque eu preciso de um pedacinho de lousa. Corrente de deslocamento, tá? Só para eu poder pegar esse pedacinho de lousa para poder escrever tudo que eu quero. Carga do capacitor. Se a lei de Ampère nova for igual a essa daqui, ó, B escala dl é igual a M0 I mais IE. Com IE sendo dado por ε0 dφe dt, que é o que a gente chama de lei de Ampère. Tracinho Maxwell. E foi quem descobriu essa corrente de deslocamento para consertar esse negócio. Vocês concordam que esse método resolve a inconsistência entre essas duas coisas, entre a lei de Ampère e o processo de carga de um capacitor? Vai existir uma corrente efetiva, que eu estou chamando, que tem dimensão de corrente, que não transporta elétrons, mas que age fisicamente dentro do capacitor, porque eu quero, certo? Porque eu quero salvar a lei de Ampère. De modo que, para que isso seja válido, ela tem que estar ligada com o campo elétrico, que é a única coisa dentro do capacitor. E ela, quando a gente faz as contas, para ela estar ligada com o campo elétrico, ela tem que ter essa forma. E aí, se eu faço I mais IE, fora do capacitor eu tenho no fio I, dentro do capacitor eu não tenho I, mas tenho IE, essas coisas, a gente fez a conta, elas dão o mesmo valor, dQ dt, né? Então tá salvo. Então essa lei, ela está condizente, se eu escrever a lei de Ampère dessa forma, ela está condizente com o processo de carga e descarga do capacitor. Se o campo magnético... Se eu estiver em casos estacionários, que a gente usou até agora, e passo uma corrente I em um fio e gera um campo magnético, e constante, né, e não dependente do tempo, não tem variação de fluxo elétrico. E aí fica M0 I, do jeito que a gente viu. Bem? Professor, Oi. como é que eu posso dizer? O fluxo, então ele faz o papel que a corrente faria? O fluxo, a variação do fluxo faz o papel que a corrente faria. Variação do fluxo elétrico. Mas por que eu posso falar que o I e o I são iguais? Porque os dois são daqui dt? Eu estou definindo eles iguais. Eu Tá. quero que os dois valham dQ dt. Onde Q é a quantidade de carga armazenada nas placas. Certo? Uhum. O I vale dQ dt. Aí eu quero definir IE como sendo igual a dQ dt. Mas eu quero relacionar ele com alguma quantidade física. Né? E a única quantidade física que eu tenho é o campo elétrico dentro do capacitor. E o mais legal é que eu consigo, certo? Aí você faz o fluxo vezes o afém. Não, aqui é o ε0. ε0 é a constante de, como é que chama? Permissividade elétrica do vácuo. É o que aparece no E igual a sigma sobre ε0, certo? Beleza. É o Obrigado. ε0. A constante lá de Coulomb
1 sobre 4πy0, onde a superfície através da qual fluxo calculado, φ calculado. Aqui é só tecnicalidade, certo? Está orientada no sentido da mão direita para a corrente. Da regra da mão direita. Com respeito àquele laço amperiano que a gente escolheu. Com respeito. Em outras palavras, o fluxo é escolhido, a direção é escolhida de modo que IE tem o mesmo sentido de I, certo? Tem I, tem a placa, aqui tem IE, essa corrente de mentirinha. Tem I. A I é chamada de corrente de condução. Porque ela conduz elétrons, ela é corrente física. E o IE, o nome que foi dado, por algum motivo, é corrente de deslocamento. Essa corrente efetiva, que não vem do transporte de elétrons, mas sim dessa variação temporal do fluxo elétrico. Beleza? Então, olha que legal. Lembra que a gente relacionou na primeira lousa. Campos magnéticos variáveis no tempo geram campos elétricos. Né? Que foi aquela primeira lei lá do começo, que a gente viu nas aulas passadas. E agora, campos elétricos variáveis no tempo, né? Se o fluxo elétrico varia no tempo, isso aqui vale sempre. Isso a gente não mostrou, mas vale mesmo na ausência de capacitores. Isso vale sempre. É que a gente usa exemplos para poder calcular. Quando vocês aprenderem cálculo vetorial, não sei o quê, todas as coisas, integrais de superfície, no segundo curso de eletromagnetismo, vocês vão ver isso bonitinho. Mas isso vale sempre. Então, se eu tenho um fluxo elétrico variável no tempo, eu tenho, mesmo que eu não tenha corrente física, mesmo que eu esteja no vácuo, se eu tenho um campo elétrico que varia no tempo, gerando um fluxo elétrico que varia no tempo, isso vai me dar, do mesmo jeito que no caso anterior, uma integral de B escalar dl sobre o circuito, onde eu calculo o fluxo, não nula. Então vai existir então um campo magnético. Então, campo elétrico variável no tempo gera campo magnético. E isso é o que a gente vai escrever aqui. As equações de Maxwell na ausência de materiais elétricos e magnéticos, ou magnéticos, no vácuo. E a gente pode resumir o nosso curso inteiro, podemos resumir. O curso inteiro. 4 equações. As 4 equações de Maxwell. A primeira, a integral de E escalar dA, é a carga interna na superfície, dividido por epsilon zero. Ou seja, isso aqui quer dizer que cargas elétricas geram campos elétricos. Que é a lei de Gauss, e a gente viu que a lei de Gauss é equivalente à força de Coulomb. O que a gente também viu de integral de superfície?
a gente viu que é a integral. Aqui é a integral fechada, né? Integral fechada de carga interna é a carga dentro dessa superfície fechada. A gente já viu também que a integral fechada de B escalar de A é zero, porque não existem cargas magnéticas. Ou seja, o que a gente chama de monopolos magnéticos. O nome monopolo vai ficar mais claro depois, quando vocês fizerem outros cursos de, enfim, equações diferenciais parciais, de expansão em série de função. Vocês vão entender que é um monopolo. Monopolo é uma carga ou uma massa, é a quantidade total de carga ou massa. Isso vem de outros lugares que não vale a pena mencionar agora. E a gente viu mais uma equação, que era a integral, que era essa aqui, ó, a integral de escalar dl sobre um circuito, ela é menos dφ dt, lembra? Que a gente calculou para circuito e disse que vale sempre. Integral de E escalar dl é a força eletromotriz induzida, né? Então isso aqui, ela é exatamente, embora não pareça, a lei de Faraday. Lei de indução de Faraday. E o que ela diz? Campos magnéticos variáveis no tempo geram campos elétricos, né? Porque a integral não é nula. Certo? E aí, agora a gente viu o quê? A gente viu, acabou de ver isso daqui, né? Essa aqui é mais uma equação. Integral num caminho de B fechado de B escalar dl é M0 I mais IE, onde IE é igual a ε0 dφ dt. Certo? Que é o que a gente chamou de lei de Ampère-Maxwell, que é a generalização da lei de Ampère para o caso em que a gente tem coisas variando no tempo. E se a gente não tiver corrente, o que a gente vê? Uma variação de fluxo elétrico gera um campo magnético. Então, isso quer dizer que campos elétricos variáveis no tempo geram campos magnéticos. Certo? Então, eu poderia começar o curso assim. Gente, essas são as equações de Maxwell. Com isso, sabendo a carga e sabendo a corrente, a gente calcula qualquer campo elétrico, qualquer campo magnético. Vamos lá, vamos calcular. Né? Primeira aula poderia ser essa. Essa aqui poderia ser o primeiro slide da aula. No primeiro slide define o que é carga elétrica, o que é corrente. O segundo slide seria esse. Concordam? Que nessa lousa fica resumido tudo que a gente viu. Ou vocês não concordam? Ou falta alguma coisa aqui? Aqui tem tudo que a gente viu, ou aqui não tem ainda tudo que a gente viu?
Parece pouco, mas deve ter tudo. Tem quase tudo, certo? Como? Tem uma pergunta. Como os campos agem na matéria? Porque não adianta nada, ainda falta os laboratórios, mas não adianta nada você ter saber calcular campo elétrico, saber calcular campo magnético, se esses campos magnético e elétrico não tiverem influência sobre a matéria. Porque aí eles não fazem nada. Aí eu estou calculando um negócio que não serve para nada. Então a interação dos campos com a matéria, eu vou falar melhor sobre isso. Ela é dada pela força de Lorentz. Ou seja, se eu tenho uma carguinha Q, F é Q, V, não é, como é que é a força de Lorentz, gente? Mais V vetor B. Tá, se eu tenho uma carguinha se movendo, essa é a força. Eu vou escrever aqui, depois eu falo. Se os campos não exercessem influência, que no caso aqui é a força sobre a matéria não a matéria de eletromag, a matéria física, né? Cargas elétricas e correntes. Que a gente que a força de Lorentz é equivalente à força sobre um fio condutor, né? Sobre a matéria, foi assim que a gente obteve a força. A teoria seria vazia. Ou seja, se eu soubesse calcular campos elétricos e campos magnéticos e aprendesse tudo isso, mas se eu não soubesse como que esses campos elétricos e magnéticos interagem com a matéria, que é por meio da força de Lorentz, QE no caso puramente elétrico, QV vetor B no caso puramente magnético, e isso daqui, quando tem os dois campos, se eu não soubesse isso, eu ia calcular campos elétricos e magnéticos, mas aí pergunta, tá, mas o que eles fazem? Como é que eles agem? Eles agem exercendo força sobre os elétrons. Então eu tenho que saber como é que é. Ou eles não agem sobre a matéria. Se eles não agem sobre a matéria, eles não servem para nada. Né? Eles são coisas que a gente escreve na lousa. Eles têm que agir sobre a matéria. Eles têm que ter essa propriedade de agir sobre a matéria, para que eles tenham significado físico. Eles precisam exercer força sobre cargas. Se eles não exercem força sobre cargas, eles não têm razão de existir. Vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Que se o campo elétrico e o campo magnético não exercessem força sobre cargas, não exercessem modificações na natureza, eles não seriam relevantes do ponto de vista científico. Não estou acabando com os campos. Eu estou dizendo que eu não estou criticando os campos. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que eles geram a força. Outra maneira de ver isso é que o campo elétrico gera a força. Se ele não gerasse força,
ele não teria razão de existir. Mas ele é que gera força, ele é a mágica da coisa. Vocês concordam que eles precisam agir na matéria? Não só eles, mas qualquer coisa que eu tiver de teoria de campo e souber campos, eles precisam agir na matéria. Se eu não souber como eles agem na matéria, eu sei calcular campo gravitacional, qualquer coisa, mas tem que saber como é que age. Se eu não souber como é que interage com a matéria, não serve para nada. Então tá bom, parêntese. Embora essa aula seja um parêntese, né? Parêntese. dBdt gera E. Certo? E ddt, isso foi o que a gente viu até agora. Gera B. Certo? Mas o dBdt, ele gera E, só que o campo varia no tempo, campo magnético varia no tempo. Então, o campo elétrico que ele vai gerar também varia no tempo, né? Então, isso aqui, se varia no tempo, vai existir um dEdt que vai gerar um B de T. Então ele se retroalimenta, porque a integral de E escalar ds é menos dφb dt. Se o campo não for linear no tempo, se dφb dt continuar variando no tempo, para um circuito fixo, o E tem que variar no tempo. Certo? E se o E varia no tempo, ele gera B de T. Né? Olha que legal, gerou B de T pela variação do fluxo. Se o fluxo continuar variável no tempo. E se ele gera B de T, ele tem um dB dt. Então, ele tem um E. Então, a variação no tempo do campo magnético ou do campo elétrico vai alimentando ele próprio. De modo que ele começa, então, a se propagar. dBdt vai gerar E vai gerar B, vai gerar um dBdt, vai gerar um dBdt. Então, eles nunca acabam. Se eles começam e não tem nada que os parem, eles nunca acabam. Se eu desligar a corrente, eles acabam. Mas se eu tiver com um campo, eles vão se propagando, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver agora. Que são as ondas eletromagnéticas. Vamos supor que apareceu um campo elétrico. Isso que eu quero dizer por se propagar. Vamos supor, na ausência de cargas, cargas e correntes, que E vai ser um E xt componente na direção J, aonde eu estou fazendo isso daqui. IJK, né? Certo? Vamos supor também isso aqui eu vou escrever assim, vem da teoria
Quando o campo elétrico se propaga, ele se propaga e gera um campo magnético perpendicular a ele. Isso vem da teoria. Eu não vou dizer por quê, porque isso aí sai das contas. Quando a gente faz as contas, tudo, faz a forma diferencial das equações, que a gente não vai ver. Mas a gente vai supor que B é igual a um B de xt na direção K. Então é como se eu tivesse nessa figura o E para cima, o B na horizontal e eles variam com o tempo na direção X. Então, vamos supor isso. Vamos ver o que acontece. Da lei de Faraday, a integral de E escalar dl é igual a menos dfb dt. Então, a integral de E escalar dl é igual a ddt menos ddt, a integral de B escalar dl. Certo? Para algum tipo de negócio aqui. Concorda? Eu vou supor isso. Isso. Supor isso. Esses aqui são os meus eixos. E eu cheguei e a lei de Faraday me diz isso. Tá certo? E então, se aqui tem dx para o caminho da figura, a integral fechada de E escalar dl, quem que ela é? Integral fechada de E escalar dl, ela tem aqui essa componente positiva, então isso aqui é E de x mais dx t. Aí aqui é zero, aqui é negativo, menos E de xt, né? Vezes L. Certo? Então, a integral de E escalar dl. Aí você olha aqui, isso aqui é uma derivada, né? Aproximadamente, isso aqui vai ser, então, a derivada em relação, tem duas variáveis em relação a x, vezes o dx, né? Vezes L. Vocês concordam comigo? Professor, Oi. eu me perdi um pouco. Por que que é menos E elevado, menos EXT? Porque aqui, para esse caminho da figura, o dl está para baixo e o E está para cima. Certo? Aqui, Certo. E escalar dl dá E vezes L. Certo. Aqui, ele dá menos E vezes L, certo? Certo. Mas aí no primeiro tem x mais dx por quê, então? Porque eu estou calculando nesse ponto, né? O E é de x, mas eu estou calculando. Aqui vale x e aqui vale x mais dx, certo? Certo. Então, aqui dá E avaliado em x mais dx e t, e aqui dá E avaliado em x e t, certo? Certo. E isso é aproximadamente, no limite de dx indo para zero, isso é aproximadamente, então, a derivada parcial em relação a x vezes dx, certo? Vocês já viram isso, vocês viram isso a essa altura do campeonato. Vezes o L, que já estava. Né? Beleza.
essa figura aqui para continuar a conta. Porque agora eu tenho essa figura aqui. Nesse outro caminho, né? Não, não tem essa figura, não quero fazer isso. Então, por outro lado, eu tenho que calcular esse cara. Vê se vocês concordam. DDT. Como? A geometria não varia? A geometria do meu caminho é constante. DDT da integral de B escalar dA é a integral. Seria se aplica a regra da cadeia no DDT. Mas como não varia como as coisas não variam no tempo, o DDT disso daqui vai dar só a derivada em relação ao tempo do B, escalar de A. Vocês concordam com isso daqui? É isso que acontece? Eu passei o DDT para dentro. Quando eu passo o DDT para dentro, como o x está sendo integrado, eu estou supondo o caminho constante aqui, né? Esse caminho fixo. Eu estou calculando sobre esse caminho quadrado e essa superfície pintadinha fixa. Então, não existe variação no tempo de dA. Né? dA está fixo. Beleza? Isso aqui fica aproximadamente, então, dBdt. A derivada parcial agora, porque eu estou calculando dentro da integral. Vezes dA. dA quem é? Vezes dx vezes L. Não é? A área é dx vezes L. Então, daqui eu tiro, pela minha lei de Faraday, que del x igual a menos del B del T. Vocês concordam? Del E del x igual a menos del B del T. Né? Olha que bonitinho. Vou chamar de equação 1. Vocês concordam que esse circuito, quando eu faço dar essa conta, vamos ver. É por causa do sinal de menos aqui. Ó. O sinal de menos da lei de Faraday. Sinal de menos vem desse sinal de menos. Aí eu vou calcular outro negócio. Já pela lei de Ampère-Maxwell. Aplicada ao circuito da nova figura. Que agora essa, eu pego um quadradinho, um retângulo no plano XZ, né? Eu sei que a integral de BDL vai ser μ0 ε0 dφ dt. Eu não tenho corrente, né? Então vai dar μ0 IE, que é μ0 ε0 dφ dt. E, por outro lado, então, do mesmo jeito, a integral de B escalar dl. Quem é a integral de B escalar dl? Eu vou escrever, então, como sendo assim. Eu vou pegar primeiro essa parte. Essa parte tem está em sinal trocado. Então, isso é B. É menos, né?
É o sinal de menos do produto escalar. Menos B de x dx. T. Aí essa parte aqui é mais B de xt vezes o L, certo? E da mesma maneira, então, se dá menos del B, del T, del X, vezes dx, vezes L. Do mesmo jeito. E por outro lado, o dφ dt é a mesma conta. É ddt. A integral de escalar dA, que é a integral de del E del T, quando eu passo a derivada para dentro, escalar dA, né? E isso é aproximadamente del E del T, que multiplica dx vezes L, que é a área do meu carinha aqui. Dx vezes L é a mesma área, estou pegando o mesmo tamanho, dx e L, né? Então eu igualo as duas coisas e vejo que então o meu del B del X aí eu passo isso para lá, é menos zero, epsilon zero, del E, del T. Tá certo isso? Professor, Oi. desculpe, mas aqui eu ainda não entendi muito bem. Tipo, o que é esse x mais dxt que você bota tipo, dentro do negocinho? Ah, é porque o B, nesse caso, é um B de X e T, certo? Que ele está variando em relação a x e t. É. Aí eu calculo ele no ponto X, quando eu estou calculando nesse pedaço. Certo. Quando eu estou calculando nesse pedaço, eu calculo no x mais dx. Se aqui vale x, aqui vale x mais dx, certo? Tá. Agora foi É isso que eu bem. estou dizendo. Estou avaliando nesse ponto, né? Beleza, Certo? obrigado. Beleza. Então eu tenho duas equações, né? Olha que legal. Eu tenho também essa equação aqui. A gente obteve. Não é legal? A gente obteve essa equação. Então eu tenho duas equações que descrevem para mim como que campos elétricos variando no tempo, quando eu tenho esse caso particular. Esse caso particular que eu estou dizendo que eles estão se propagando na direção X. Como que campos elétricos variando no tempo geram campos magnéticos e como que campos magnéticos variando no tempo geram campos elétricos. Não é divertido? Então, aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira. Calcular a derivada parcial em relação a x da equação 1. É divertido. Da equação 1, então, vai dar o quê? Del 2b. Del x2 é menos μ0 epsilon 0. Del 2e. Del x del t. Aí eu vou trocar a ordem de integração, certo? Isso aqui é menos μ0 epsilon de derivação, né? Isso aqui é menos μ0 epsilon 0.
Eu tenho aqui da outra equação, eu tenho del E, del E del X. Então eu vou escrever del T de del E del X, certo? Eu posso fazer isso, supondo continuidade e diferenciabilidade até quando eu quiser. E aí, então, eu vejo que isso aqui é igual a menos μ0 ε0 menos del B del T, certo? Eu substituo agora de volta quem é del E del X, né? Então a conclusão que eu tiro, que eu vou escrever aqui em algum lugar da lousa, é que del B2B del X2 é igual a μ0 ε0 del B del T. Del 2B del tal 2. Desculpa, tem um del T aqui. Tem esse carinha aqui, ó, que eu esqueci. Certo? Isso aqui é del 2B del T2. Vocês concordam que se eu tirar del X da equação 1, eu obtenho esta equação? Eu vou copiar isso aqui para outra lousa, então. Então, se eu tenho del E del X menos del B del T, estou chamando de 1. E se eu tiro del X, equação 1, isso implica que del 2B del X2 é igual a μ0 ε0 del 2B del T2. Foi isso que a gente obteve. E agora eu tenho também a equação 2, porque a gente tem. Vamos copiar a equação 2. A gente copia com o desenho, depois apaga o desenho. Tem a equação 2. Se eu faço del X da equação 2, clica aqui, del 2B del X2 igual a menos μ0 ε0 del 2E del X del T. Eu troco a ordem de derivação, a del T del E del X. Aqui eu fiz a 2, né? Estão falando, mas aqui eu fiz da 2, né? DDT dá 2. Del X dá 2. Eu peguei a equação 2 e tirei o del X, né? Então, isso aqui é da equação 2. Eu fiz DDT de 2 e deu isso. Vocês concordam? Foi isso que aconteceu aqui? Del X de 2. Então agora, falta o del... Está errado isso. Falta o del X da equação 1. O que isso me dá? Del 2V. Del X2 igual a menos del 2B del X del T. Eu troco a ordem de derivação, então é menos del 2B. É menos del T. Tudo é diferenciável. A gente faz assim na física. Tudo é diferenciável até a ordem que a gente quiser. Depois a gente vê se é verdade. Então, isso aqui me implica que del 2E é igual a... Eu vou apagar esse desenho aqui, puxar esse desenho para baixo. Menos del T. E quem é del B del X? Del B del X é menos μ0 ε0 del E del T, né? Pela própria equação 2.
Então, del 2z, del x2 é m0, ε0, del 2z, del t2. Concordo com essa conta? Então, eu tenho uma equação que eu obtive do que eu chamei de equação 2. Meu Deus. Equação do que eu chamei de equação 2. E tem uma equação olha que a equação de cima agora é a equação para B. Uma equação diferencial parcial. Equação diferencial parcial. Vocês estão vendo que o curso de eletromag vai além do horizonte para B. Isso aqui é uma equação diferencial parcial para E. Concordo? E aí eu vou escrever a constante C como raiz de μ0 ε0. Então, essas equações ficam como? Essas equações vão ficar assim. Del 2e, del x2 menos 1 sobre c quadrado. Não, desculpa. C é isso daqui. C, vou definir C como sendo 1 dividido por raiz de μ0 ε0. Menos 1 sobre quadrado del 2i. Del T2 igual a 0. E del 2b. Del x2 menos 1 sobre c quadrado, del 2b. Del T2 igual a 0. Ai, ai. Vocês concordam? Que essas são as equações que eu obtive, uma equação diferencial parcial para E, uma equação diferencial parcial para B, e se eu defino C como isso, elas são escritas dessa forma? E se eu defino C como isso, a gente vê por vários experimentos que isso aqui, e bota as contas aqui, vê que coincide com os experimentos, isso aqui é aproximadamente 2,997 vezes 10 a 8 metros por segundo. E essa é a velocidade da luz. Olha que curioso. Olha que curioso. Ela é a velocidade da luz. Que mais que é curioso? Vocês já viram a equação da onda? Ondas. Vocês já viram ondas? Não ondas do mar, mas ondas. Isso aqui é a equação da onda. Para E, se vocês não viram, vocês vão ver. E para B. Essa é a equação da onda. A gente chegou a discutir a equação da onda em algum momento. Não no curso, vocês viram na vida de vocês em algum outro lugar. Então, a equação da onda essa aqui, acreditem, então, isso aqui é a equação da onda, é a equação que descreve ondas. E a equação da onda vai ter uma velocidade que é a velocidade da luz. É assim que ela entra aqui. Então, os campos elétricos e magnéticos vão gerar ondas eletromagnéticas transversais se propagando. A velocidade da luz.
Aí se eu tenho uma coisa que se comporta de uma maneira, aí eu olho para ela oscila da mesma maneira que a luz. Ela tem velocidade da luz. Se você faz experimentos, ela tem difração, refração, todas as propriedades de uma onda que se propaga à velocidade da luz. E aí, o Hertz foi lá, fez experimentos com campos elétricos e magnéticos variáveis e mediu isso, e mediu que eles se propagam à velocidade da luz. Então, se tem tudo isso, então é luz, certo? Então, a luz é uma onda eletromagnética, em particular, a luz visível. Mas raio-x também vai ser os comprimentos de onda vão ser ondas eletromagnéticas se propagando à velocidade da luz. No vácuo, né? Fora do vácuo vão ter outras constantes miséria epsilon zero, então vai ter. Aí tem aquele prisma de Newton, né? Porque as cores abrem, cada cor vai ter um índice de refração diferente. Mas no vácuo, o que acontece é que para essa situação em que tem um num sentido, outro no sentido se propagando na direção X, eles formam ondas. Por isso que eu digo que eles se retroalimentam, né? Eles se retroalimentam porque um vai gerando outro, que vai gerando um, que vai gerando outro e se propaga que nem uma onda. Não é legal? Assim. Professor, Oi. os dois juntos são uma onda eletromagnética, é isso? Ou eles geram ondas Isso, eletromagnéticas? a onda eletromagnética são os dois juntos. E aí a luz é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética. A luz não polarizada pode ser descrita por uma variação desse tipo de campos elétricos e magnéticos, a luz que anda em linha reta, né? Se propagando dessa maneira. Nossa, tá. Tá? Obrigado. Dá para acreditar? É, complicado. Mas faz sentido o que eu estou Ah, falando. Isso aqui satisfaz uma equação da onda, a velocidade que aparece é a velocidade da luz, então a luz é uma onda eletromagnética e estamos felizes. não, faz sentido. Faz Mas sentido, é isso que importa. Mas. muita coisa pra digerir, Muita calma. coisa. Não, mas é para estourar a cabeça mesmo. Vamos ver então a solução desses caras. Solução. Aí a solução eu vou dizer assim: sabemos que para poder, que vale esta solução. Não sei se vocês já viram ondas, mas se já viram ondas, vocês sabem que E de xt igual a E0 cosseno de kx menos ômega t é solução de uma equação da onda. E B de xt igual a B0 cosseno kx menos ômega t, possivelmente com a diferença de fase, também é solução da equação da onda. Né? Onda, assim, a onda vai aqui, vai subindo, descendo. Então a gente tem essas duas equações. E eu estou dizendo para você que a gente sabe isso daqui. Então, se a gente pega as equações de Maxwell, se a gente pega aqui del2e
del x2 igual a 1 sobre C. E o mesmo vale para B, né? 1 sobre C2, del 2B. Del 2Z, del T2. Daqui cai um K quadrado. Daqui cai um ômega quadrado. Isso me implica que K quadrado é ômega quadrado sobre C quadrado. Implica que a gente sabe que a velocidade da luz, nesse caso, vai ser, a onda vai satisfazer, que é isso aqui é ômega sobre K. Então, se você joga isso aqui, você vê que se ômega e K satisfizerem essa relação, eu tenho uma onda eletromagnética. Eu tenho que E é de fato uma solução do meu problema. Tá certo? E se eu uso a lei de indução de Faraday, del E, del X, igual a menos del B, del T, o del E, del X, quem é del E, del X? Del E, del X é menos K E zero seno de Kx menos ômega T. É igual a menos del B, del T. Então, del B, del T vai cair menos seno com menos seno. Fica esse menos ômega B0 seno Kx menos ômega T mais φ. Se eu olho para essas expressões, o seno tem que coincidir a parte de dentro dele, o argumento, então φ igual a zero. E, por outro lado, Ke0 é igual a ômega B0. Então, implica que C é ômega sobre K, que é igual ao quê? Ômega E0 sobre B0. Então, os campos elétricos e magnéticos, isso aqui então vai ser igual a E de xt, porque é cosseno tudo, né? O B de xt. Então, os campos elétricos e magnéticos satisfazem equações da onda, mas, no fundo, essas equações, como esperado, porque elas vieram de equações que ligam uma coisa a outra, não são independentes. Essas equações, elas estão ligadas. O campo elétrico vai ser proporcional ao campo magnético. A componente, aqui é a componente vertical, aqui é a componente horizontal, né? Mas o módulo, né, a componente, o valor da componente vai ser proporcional por um fator C, que é a velocidade da luz. Então, a gente acabou de mostrar nessa aula que o curso inteiro pode ser resumido a 4 equações, que são as equações de Maxwell, mais a lei de força de Lorentz, e que, no vácuo, na ausência de fontes, por uma onda que vem, plana que vem lá do final, os campos elétricos e magnéticos satisfazem uma equação da onda com a velocidade da luz. Então, a luz é uma onda eletromagnética, os campos elétricos e magnéticos se propagam à velocidade da luz e estão ligados desta maneira. Um está ligado com o outro pelo fator multiplicativo de C, onde C 1 sobre raiz M0 ε0 igual a velocidade da luz. Tudo bem? Alegria? Vocês acompanharam? Como é que apareceu tudo isso? Aí dá para falar de transporte de energia, transporte, mas a gente não vai falar, a gente vai parar aqui, porque eu acho que tá bom, né? Tudo bem, gente? Então, tudo bem.